O final da década de 1960 na Califórnia é frequentemente lembrado como o ápice de uma era de idealismo. Era o auge do verão do amor, um tempo de otimismo, de contracultura e de uma aparente inocência que parecia destinada a durar para sempre. Mas sob a superfície ensolarada da costa oeste, uma escuridão estava se formando. Uma ameaça anônima que viria a aterrorizar a região da Baía de São Francisco e a criar um dos maiores e mais duradouros mistérios da história criminal americana. A nossa história começa em Vallejo, uma cidade portuária a nordeste de São Francisco, em um local conhecido como Lake Herman Road. Era uma estrada rural, escura e isolada, o tipo de lugar que, na cultura da época, servia como um refúgio para jovens casais em busca de um momento de privacidade, longe dos olhos dos pais. Na noite de 20 de dezembro de 1968, a apenas 5 dias do Natal, 2 estudantes do ensino médio, David Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16, estavam exatamente neste local. Era o primeiro encontro oficial dos dois. Pouco depois das 10 da noite, eles estacionaram o carro da família de David em um pequeno recuo de cascalho. O que aconteceu nos minutos seguintes é uma reconstrução baseada puramente em evidências físicas, pois não haveria testemunhas para contar a história. Um segundo carro parou ao lado ou atrás do veículo do casal. O motorista, um homem cuja identidade permanece desconhecida até hoje, saiu de seu carro armado. Ele provavelmente ordenou que David e Betty Lou saíssem do veículo. As evidências sugerem que David Faraday foi o primeiro a morrer, atingido por um único e preciso tiro na cabeça, em uma execução a sangue frio. Vendo seu companheiro cair, Betty Lou Jensen tentou fugir. Ela correu desesperadamente na escuridão, mas não teve chance. O assassino disparou 5 vezes contra suas costas. Ela caiu a menos de 10 metros do carro. O crime foi descoberto pouco depois por um morador local, mas já era tarde demais. A polícia de Vallejo chegou a uma cena de crime brutal e confusa. A falta de motivo era a peça mais desconcertante. Não houve roubo, nem agressão sexual. As vítimas eram bons alunos, sem envolvimento com drogas ou qualquer atividade ilícita. Era um ato de violência pura, aparentemente aleatório, o que o tornava ainda mais aterrorizante. O caso chocou a comunidade, mas sem pistas, testemunhas ou motivo, a investigação rapidamente esfriou. Por mais de 6 meses, o assassino permaneceu adormecido. A vida em Vallejo continuou, e o duplo homicídio em Lake Herman Road começou a se transformar em uma trágica, porém isolada, memória local. Até a noite de 4 de julho de 1969. Enquanto a cidade celebrava o Dia da Independência com fogos de artifício, Darlene Ferrin, de 22 anos, e seu amigo Michael Majot, de 19, dirigiram até o estacionamento do Parque Blue Rock Springs, outro conhecido ponto de encontro, a apenas alguns quilômetros do local do primeiro crime. Por volta da meia-noite, um carro se aproximou e estacionou atrás deles, bloqueando a saída. O motorista apagou os faróis e esperou. Momentos depois, ele saiu do veículo, caminhando lentamente em direção ao carro de Darlene, empunhando uma lanterna e uma arma. Ele apontou a lanterna diretamente nos olhos de Michael e Darlene, cegando-os temporariamente. Sem pronunciar uma única palavra, ele abriu fogo, disparando repetidamente contra o casal, através da janela aberta. Darlene Ferrin foi atingida várias vezes e não resistiria aos ferimentos. Michael Majot, embora gravemente ferido com tiros no rosto, pescoço e peito, sobreviveu. Ele se tornaria a primeira pessoa a ver o rosto do assassino e viver para contar. Sua descrição, embora turva pela luz ofuscante, era a de um homem branco, corpulento, de cabelo curto. Mas o verdadeiro terror daquela noite ainda estava por vir. Aproximadamente 40 minutos após o tiroteio, o telefone tocou na sede do Departamento de Polícia de Vallejo. Um oficial atendeu, e do outro lado da linha, uma voz masculina, calma, monótona e sem qualquer emoção, fez uma declaração que transformaria um assassino em uma lenda. A voz disse: "Eu quero reportar um assassinato. Não, um duplo assassinato.
Eles estão a 2 milhas ao norte da Columbus Parkway, em um parque público. As vítimas eram um rapaz e uma moça. Eu também matei aqueles garotos no ano passado. Adeus. A ligação durou menos de 1 minuto. Com aquela declaração, o assassino não apenas reivindicou a autoria dos 2 ataques, mas demonstrou um desejo doentio por atenção. Ele não era mais apenas um fantasma na escuridão. Ele agora tinha uma voz, e ele estava apenas começando a usá-la. A ligação para a polícia de Vallejo foi apenas o prólogo. Era um ato de arrogância impulsiva, uma forma de garantir que seu trabalho fosse devidamente creditado. Mas o verdadeiro plano do assassino era muito mais ambicioso. Ele não queria apenas o reconhecimento da polícia. Ele desejava a atenção do mundo. E para isso, ele sabia que precisava da imprensa. Menos de um mês depois, em 1º de agosto de 1969, seu próximo movimento se materializou. 3 envelopes idênticos chegaram às redações dos 3 principais jornais da região: o Vallejo Times-Herald, o San Francisco Chronicle e o San Francisco Examiner. A escolha de enviar cartas para veículos concorrentes foi o primeiro indício de sua inteligência midiática. Era uma forma de garantir a máxima cobertura, forçando a mão de cada editor para que não ficasse para trás na maior história da cidade. Dentro de cada envelope havia uma carta escrita à mão. A caligrafia era quase infantil, com letras maiúsculas desajeitadas e vários erros de ortografia e gramática, criando um contraste perturbador com a precisão mortal de seus crimes. As cartas eram uma confissão detalhada dos 2 ataques. O autor descrevia as armas usadas, o número de balas disparadas e a posição das vítimas. Informações que apenas o verdadeiro assassino e um pequeno círculo de investigadores poderiam conhecer. Era a sua prova de autenticidade, a sua assinatura macabra. Mas as cartas continham mais do que confissões. Elas continham uma ameaça e um desafio. O autor exigia que cada um dos 3 jornais publicasse 1/3 de um criptograma que acompanhava a carta. A cifra, um emaranhado de 408 símbolos bizarros, deveria ser impressa na primeira página. A ameaça era clara e aterrorizante. Se os jornais não cumprissem sua exigência até a tarde da sexta-feira seguinte, ele prometia iniciar uma onda de assassinatos. Ele declarou que iria cruzar a cidade durante todo o fim de semana, matando pessoas solitárias na noite. Com isso, ele transformou os editores dos jornais em reféns de sua vontade, colocando sobre seus ombros o peso de vidas inocentes. Para assinar sua correspondência, ele não usou um nome, mas sim um símbolo, um círculo com uma cruz sobreposta, semelhante à mira de um rifle ou a um símbolo astrológico. Este seria o seu emblema, a marca que logo se tornaria sinônimo de pavor em toda a Califórnia. A chegada das cartas mergulhou as redações e a polícia em um debate frenético. Publicar a carta de um assassino seria dar a ele o palco que ele tanto desejava. Isso poderia inspirar imitadores? O chefe de polícia de Vallejo, Jack Stilts, publicamente implorou aos jornais que acatassem a demanda, acreditando que a publicação da cifra poderia gerar pistas, ou que o próprio autor pudesse cometer um erro em sua escrita que revelasse sua identidade. Relutantemente, os jornais concordaram. A imagem do criptograma e o conteúdo das cartas foram estampados nas primeiras páginas, e a história explodiu. O pavor que antes estava confinado à pequena cidade de Vallejo agora se espalhava por toda a Baía de São Francisco. O público estava fascinado e aterrorizado. Quem era esse homem que matava a sangue frio e depois enviava quebra-cabeças para os jornais? A resposta para essa pergunta viria poucos dias depois, em 7 de agosto, quando uma 4ª carta chegou, desta vez exclusivamente ao San Francisco Examiner. Nela, o autor zombava da polícia por não ter conseguido decifrar seu código, e pela primeira vez se deu um nome. A carta começava com a frase que se tornaria lendária, uma saudação que ainda hoje causa arrepios. Prezado editor, este é o Zodíaco falando. O assassino não era mais um fantasma anônimo. Ele agora tinha uma identidade pública, um símbolo e uma voz que ecoava nas primeiras páginas dos jornais mais importantes do estado. E, com a publicação de seu enigma, ele não estava apenas exigindo atenção. Estava convidando o mundo inteiro para um jogo mortal.
Um desafio que ele estava convencido que ninguém, especialmente a polícia que ele tanto desprezava, poderia vencer. Com a publicação do criptograma nos jornais, o desafio do Zodíaco foi lançado ao mundo. A Baía de São Francisco, e de fato toda a nação, agora encarava o mesmo emaranhado de 408 símbolos que estava sobre a mesa dos melhores investigadores do estado. A cifra era uma provocação direta, um atestado da arrogância do assassino. Ele não apenas acreditava ser mais esperto que a polícia, mas estava disposto a provar isso, colocando sua própria mente em um duelo aberto contra qualquer um que ousasse tentar decifrá-lo. Imediatamente, as maiores mentes da criptoanálise americana foram acionadas. O FBI, a Agência de Segurança Nacional, a NSA, e especialistas da inteligência naval debruçaram-se sobre o código. Eles procuravam por padrões complexos, por sistemas de criptografia militares, por chaves sofisticadas que um adversário estatal poderia usar. Contudo, as horas se transformaram em dias, e o código permaneceu impenetrável. Os especialistas estavam frustrados. O enigma parecia resistir a todas as técnicas convencionais de decodificação. Enquanto as agências governamentais com seus supercomputadores falhavam, a solução viria de um lugar totalmente inesperado, demonstrando que a genialidade não está restrita aos corredores do poder. Em Salinas, a mais de 160 quilômetros ao sul de São Francisco, um professor de história do ensino médio chamado Donald Hardin e sua esposa, Betty, decidiram aceitar o desafio. Fascinados e horrorizados pela história, eles se sentaram à mesa da cozinha armados apenas com lápis, papel e uma curiosidade insaciável. Eles não eram criptógrafos profissionais, mas possuíam uma mente lógica e uma abordagem paciente, livre das suposições complexas que estavam atrapalhando os especialistas. Eles partiram de uma premissa psicológica simples. Assassinos em série e egomaníacos frequentemente começam suas mensagens falando sobre si mesmos, usando a palavra eu, em inglês, I. Eles também buscaram por padrões comuns na língua inglesa, como letras duplas. O L duplo na palavra kill, matar, era uma possibilidade sombria, mas provável. Trabalhando metodicamente por mais de 20 horas, testando hipóteses e substituindo símbolos, eles começaram a ver uma estrutura emergir. O código não era militarmente complexo. Era um tipo de cifra de substituição homofônica. Isso significa que, embora cada símbolo representasse uma letra, as letras mais comuns do alfabeto, como E e T, eram representadas por múltiplos símbolos diferentes. Era um truque para dificultar a análise de frequência, a técnica mais básica de quebra de códigos, e provava que o autor, embora não fosse um gênio da criptografia, era inteligente e metódico. No dia 8 de agosto, apenas uma semana após a publicação, o casal Hardin havia decifrado o código. Eles contataram as autoridades, que rapidamente verificaram a solução. A mensagem, com todos os seus erros de ortografia e gramática, era um vislumbre direto e aterrador na mente doentia do assassino. O texto dizia: "Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar algo me dá a experiência mais emocionante. É ainda melhor do que se deitar com uma garota. A melhor parte é que quando eu morrer, eu vou renascer no paraíso, e todos aqueles que eu matei se tornarão meus escravos. Eu não vou dar a vocês o meu nome, porque vocês tentariam retardar ou parar a minha coleta de escravos para a minha vida após a morte." A mensagem era um manifesto de terror. Ela revelava uma motivação pseudo-religiosa, uma fantasia de poder onde ele era um caçador divino, e suas vítimas, meros troféus para a eternidade. Para a polícia, a revelação foi um golpe duplo. Por um lado, eles agora conheciam a psicologia do homem que caçavam. Por outro, o pior dos seus medos se confirmou. O código não continha sua identidade. O Zodíaco havia perdido a primeira batalha criptográfica, mas vencido na arena do terror psicológico. O mundo agora não apenas conhecia seus atos, mas também seus pensamentos. E a mensagem deixava claro que ele não tinha a menor intenção de parar. Pelo contrário, a caçada por escravos para o paraíso estava apenas começando.
A solução da cifra 408 representou uma vitória agridoce para as autoridades e para o público. Por um lado, a mente do assassino havia sido exposta. Sua motivação bizarra de coletar escravos para o paraíso era agora de conhecimento geral. Por outro, essa revelação apenas aprofundou o terror, confirmando que estavam lidando com um indivíduo totalmente desprovido de empatia, que via o ato de matar como um esporte divino. Após a decodificação, o Zodíaco mergulhou em um breve silêncio. Uma calmaria que serviu apenas para aumentar a tensão em toda a Baía de São Francisco. A população esperava, ansiosa, pelo próximo movimento do assassino. E ele não os fez esperar por muito tempo. Desta vez, ele mudaria seu método de uma forma tão drástica e teatral que o caso alcançaria um novo patamar de notoriedade e pavor. O palco do seu novo ato foi o Lago Berryessa, no condado de Napa, um local idílico de lazer e piqueniques. Na tarde de 27 de setembro de 1969, os estudantes universitários Brian Hartnell e Cecelia Shepard estavam relaxando em uma pequena península isolada à beira do lago. A normalidade da cena seria brutalmente interrompida. Do meio das árvores uma figura emergiu. Não era um simples homem com uma arma. Era a personificação de um pesadelo. O homem usava um bizarro capuz de carrasco de cor preta, com óculos de sol presos sobre os buracos dos olhos. Em seu peito, um tipo de colete ou babador estava adornado com o seu símbolo, o círculo com a cruz. Em sua mão, ele segurava uma arma e em sua bainha, uma faca longa. Ele se aproximou do casal e, com uma calma desconcertante, explicou que era um presidiário foragido da penitenciária de Deer Lodge, no estado de Montana, e que precisava do carro e do dinheiro deles para fugir para o México. A história era uma mentira, um roteiro macabro para controlar suas vítimas. Ele ordenou que Cecelia amarrasse Brian com pedaços de varal de plástico que ele trouxera, antes de ele mesmo amarrar Cecelia. Durante todo o tempo, Brian tentou conversar com o homem, que se mostrava estranhamente disposto a dialogar. Mas o diálogo era apenas parte do ritual. Uma vez que o casal estava completamente imobilizado e indefeso, o Zodíaco guardou a arma e sacou a faca. Sem aviso, a farsa acabou. Ele se lançou sobre Brian, esfaqueando-o 6 vezes. Em seguida, voltou-se para Cecelia, que assistia a tudo em horror, e a esfaqueou 10 vezes. Ainda não satisfeito, o assassino caminhou calmamente até o carro de Brian e, com uma caneta preta, escreveu em sua porta. Ele desenhou o seu símbolo e, abaixo, listou as datas de seus ataques anteriores, adicionando a data daquele dia, seguida das palavras by knife, por faca. Antes de desaparecer, ele ainda fez uma ligação para o Departamento de Polícia de Napa, a partir de um telefone público, relatando friamente o seu crime. Milagrosamente, Brian Hartnell sobreviveu ao ataque, tornando-se uma testemunha ocular crucial. Cecelia Shepard, no entanto, sucumbiu aos ferimentos 2 dias depois. O Zodíaco havia provado que seu terror não estava confinado à noite ou às armas de fogo. Ele era um performista, um ator em sua própria peça de horror. 2 semanas depois, em 11 de outubro de 1969, ele traria seu espetáculo para o coração de São Francisco. O taxista Paul Stein pegou um passageiro no centro da cidade que pediu para ser levado ao nobre bairro de Presidio Heights. No cruzamento das ruas Washington e Cherry, a viagem terminou. O passageiro atirou na cabeça de Stein a queima-roupa, mas o Zodíaco não fugiu imediatamente. Em um ato de audácia suprema, ele foi visto por 3 adolescentes da janela de uma casa do outro lado da rua. Eles o observaram enquanto ele limpava o interior do táxi. E mais chocante, rasgava um pedaço da camisa ensanguentada de sua vítima. Eles ligaram para a polícia, que chegou em minutos. Foi nesse momento que ocorreu o erro mais famoso e frustrante de toda a investigação. O despachante da polícia, em confusão, transmitiu via rádio que o suspeito era um homem negro. Como resultado, 2 policiais que patrulhavam a área viram um homem branco corpulento se afastando da cena do crime, chegaram a falar com ele, mas o liberaram, pois estavam procurando por outra pessoa. Era quase certamente o Zodíaco. Ele estava, literalmente, a um erro de rádio de ser capturado. Poucos dias depois, uma nova carta chegou ao San Francisco Chronicle.
Nela, o Zodíaco zombava da incompetência da polícia e incluía, como prova, o pedaço da camisa de Paul Stein. E foi nessa carta que ele fez sua ameaça mais infame, a de que atacaria um ônibus escolar, atirando nos pneus e depois pegando as criancinhas conforme elas saltassem para fora. O Zodíaco havia se transformado. Ele agora era um fantasma urbano, capaz de matar no coração da cidade e escapar por entre os dedos da lei. Com a ameaça contra crianças, ele declarou guerra não apenas às autoridades, mas à própria noção de segurança da sociedade. No auge do pânico gerado pela ameaça ao ônibus escolar, o Zodíaco sabia que tinha a atenção de todos. A polícia estava em alerta máximo, pais temiam pela segurança de seus filhos e a mídia noticiava cada desenvolvimento com uma urgência febril. Foi nesse exato clima de terror que ele decidiu enviar o seu maior e mais audacioso desafio intelectual. Em 8 de novembro de 1969, uma nova carta chegou à redação do San Francisco Chronicle. Dentro, havia mais uma de suas mensagens zombeteiras, onde ele se gabava de sua inteligência e da inépcia da polícia. Ele também incluía o diagrama de uma bomba que, segundo ele, estava pronta para ser usada, aumentando ainda mais a pressão sobre as autoridades. Mas a peça central da carta era outra cifra. Um bloco denso e caótico de 340 caracteres, sem espaços ou pontuação. Visualmente, era muito mais intimidante que a primeira. Era um muro de símbolos aparentemente aleatórios, projetado não apenas para esconder uma mensagem, mas para ser uma obra de arte da confusão, um monumento à sua própria mente labiríntica. Ele o apresentou ao mundo como um desafio supremo, confiante de que desta vez seu segredo estaria seguro. Ele estava certo. Por muito, muito tempo. A cifra 340, como ficou conhecida, transformou-se no santo graal para criptógrafos de todo o mundo. As mesmas agências de inteligência que lutaram com o primeiro código agora se viam diante de um enigma de uma ordem de magnitude totalmente diferente. O código resistia a todas as técnicas conhecidas. A análise de frequência era inútil. A busca por padrões era infrutífera. Os anos se transformaram em décadas. O Zodíaco parou de enviar cartas, a investigação esfriou, e o caso passou de uma crise diária para uma lenda sombria. Mas a cifra 340 permaneceu. Era um desafio ativo, um fantasma no papel que continuava a assombrar e a provocar gerações de detetives amadores, matemáticos, programadores e curiosos. Com o advento da internet, a busca pela solução se tornou um esforço global. Fóruns online e sites dedicados ao caso tornaram-se o ponto de encontro para milhares de pessoas que juntas tentavam decifrar o que os maiores especialistas do governo não conseguiram. Cada teoria, cada pequena descoberta potencial era compartilhada e analisada pela comunidade. A cifra tornou-se mais do que um quebra-cabeça. Era um Everest criptográfico, e todos queriam ser os primeiros a chegar ao seu cume. A resposta, quando finalmente chegou, não veio de um laboratório do FBI, mas sim da colaboração internacional e da persistência de 3 cidadãos comuns. 51 anos depois de ter sido enviada, em dezembro de 2020, o enigma foi quebrado. A equipe era formada por David Oranchak, um web designer americano que dedicara mais de uma década de sua vida à cifra, Sam Blake, um matemático australiano, e Jarl van Eyck, um programador belga. Usando softwares customizados para testar centenas de milhares de possibilidades, eles descobriram o segredo do Zodíaco. Ele não havia escrito a mensagem de forma linear. Em vez disso, ele a escreveu em um padrão diagonal complexo, lendo para baixo e deslocando as colunas, uma técnica de transposição deliberadamente confusa para derrotar qualquer análise computacional padrão da época. Era a obra de uma mente astuta e tortuosa. A mensagem decifrada era, mais uma vez, um monólogo arrepiante e egocêntrico. Começava com a mesma zombaria de sempre. Espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar. Ele continuava negando ser a pessoa que havia ligado para um programa de TV alegando ser ele, provando que acompanhava de perto sua própria notoriedade, e então, a reafirmação de sua fantasia macabra.
Eu não tenho medo da câmara de gás, porque ela vai me mandar para o paraíso muito mais cedo, porque agora eu tenho escravos suficientes para trabalhar para mim. A solução da cifra 340 foi uma vitória agridoce. Por um lado, uma barreira de meio século havia sido quebrada pela engenhosidade e colaboração global. Era um feito histórico. Por outro, a vitória foi oca. O Zodíaco, mesmo 51 anos depois, conseguiu dar sua última risada. Ele nos deu mais de sua loucura, mais de sua arrogância, mas nada de sua identidade. A porta que se abriu apenas revelou outra, ainda mais trancada, o enigma final, aquele que ele prometeu que, um dia, conteria seu nome. A decodificação da cifra 340, embora monumental, deixou um gosto amargo na boca de todos que acompanhavam o caso. A vitória de quebrar um código de 51 anos foi ofuscada pela frustração de não encontrar a informação mais cobiçada: o nome do assassino. O Zodíaco, mesmo décadas depois, continuava a ditar as regras do seu próprio jogo. Essa frustração, no entanto, apenas intensificou o foco da comunidade de investigadores amadores e profissionais nos dois últimos enigmas, as cifras que, até hoje, guardam os segredos finais do Zodíaco. Elas representam a promessa de uma resposta definitiva e, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma fraude genial. A mais provocadora dessas cifras chegou em 20 de abril de 1970, em uma carta endereçada ao San Francisco Chronicle. Nela, o Zodíaco voltava ao seu tom de zombaria habitual, reclamando que não via as pessoas usando botões com o seu símbolo, como ele havia sugerido anteriormente. A carta era um monólogo de seu ego, mas foi no post-scriptum que ele lançou sua isca mais tentadora. Ele escreveu as palavras "My name is", meu nome é, seguidas por um código de apenas 13 caracteres. Pela primeira vez, ele estava explicitamente afirmando que a solução para o maior mistério de todos, sua identidade, estava ali, codificada naqueles 13 símbolos. A promessa era imensa. A polícia, o FBI e o público agora tinham em mãos o que parecia ser a chave mestra para todo o caso. Contudo, essa aparente simplicidade era uma armadilha criptográfica. Uma cifra de apenas 13 caracteres é, para um criptoanalista, um pesadelo. Códigos curtos são exponencialmente mais difíceis de quebrar do que os longos. A razão é puramente matemática. Eles não fornecem dados suficientes para uma análise de frequência ou para o reconhecimento de padrões. Com um texto tão pequeno, o número de chaves e soluções possíveis é astronomicamente grande, tornando quase impossível verificar qual delas é a correta. É um deserto estatístico. Ao longo dos anos, incontáveis soluções foram propostas para a cifra Z13. Nomes de suspeitos foram forçados a se encaixar nos símbolos, teorias complexas foram aplicadas, mas nenhuma solução jamais foi verificada ou universalmente aceita. A cifra permanece, até hoje, oficialmente indecifrada. Como se não bastasse, outra peça do quebra-cabeça criptográfico permanece em aberto. Em 26 de junho de 1970, o Zodíaco enviou um cartão postal para o Chronicle. Na frente havia um mapa da Baía de São Francisco e seus arredores. Sobre o mapa, ele havia colocado o seu símbolo, a mira, sobre uma localização específica, o Monte Diablo. Na parte de trás do cartão, ele escreveu que o símbolo, quando combinado com o mapa, indicava a localização de uma bomba que ele havia enterrado, programada para explodir no outono. E no final do cartão, ele incluiu mais uma cifra, desta vez com 32 caracteres. O propósito deste código, conhecido como Z32, é um mistério completo. Seriam as instruções para encontrar a bomba, as coordenadas exatas, ou outra confissão? Assim como a Z13, seu comprimento reduzido a tornou resistente a décadas de tentativas de decodificação. A bomba, é claro, nunca foi encontrada, e a maioria dos investigadores acredita que sua existência era apenas mais uma de suas mentiras, mais um jogo para semear o pânico. Diante disso, uma pergunta inevitável surge. As cifras finais são genuínas? Ou seriam elas a maior de todas as manipulações do Zodíaco? É perfeitamente possível que os códigos sejam apenas uma coleção de símbolos aleatórios, sem nenhum significado oculto.
Uma piada final de um mestre do caos, garantindo que investigadores, tanto amadores quanto profissionais, passassem o resto de suas vidas em uma caçada inútil, para sempre presos em seu labirinto. Ao deixar para trás enigmas potencialmente sem solução, o Zodíaco garantiu sua imortalidade. Ele criou um mito que se autossustenta na eterna pergunta: e se? E se estivermos a apenas uma descoberta de saber seu nome? E assim, as cifras finais do Zodíaco permanecem como sentinelas silenciosas, guardando o coração do mistério. Enquanto os códigos permanecem indecifrados, a única esperança de identificar o assassino repousava não mais nos símbolos, mas na investigação do homem de carne e osso por trás deles. Enquanto as cifras do Zodíaco representavam um desafio intelectual, uma guerra travada no campo da criptografia, a caçada humana pelo assassino era uma batalha muito mais tradicional, travada nas ruas, com base em evidências físicas e na memória falível de testemunhas aterrorizadas. Com os códigos oferecendo mais perguntas do que respostas, a polícia foi forçada a se concentrar no trabalho de detetive clássico, tentando construir o rosto e o perfil do fantasma que os assombrava. As descrições do assassino eram frustrantemente inconsistentes. Michael Majot, sobrevivente do ataque em Blue Rock Springs, descreveu um homem corpulento de rosto grande e cabelo claro. Os adolescentes que testemunharam o assassinato do taxista Paul Stine em Presidio Heights ofereceram uma descrição semelhante. Um homem branco, robusto, entre 25 e 30 anos, com cabelo em corte militar e usando óculos de grau. Foi com base no depoimento desses jovens que foi criado o famoso retrato falado do Zodíaco, um rosto que se tornaria o emblema do medo na Califórnia. A imagem de um homem de aparência comum, com óculos de armação grossa e uma expressão vazia, foi estampada em jornais, cartazes e noticiários de todo o país. A caçada tornou-se pública e cada cidadão se tornou um potencial detetive, procurando por aquele rosto na multidão. A investigação gerou milhares de pistas e centenas de suspeitos ao longo dos anos, mas nenhum nome se tornou tão proeminente, tão sinônimo do caso Zodíaco, quanto o de Arthur Lee Allen. Allen era um professor primário demitido que vivia em Vallejo, no epicentro dos primeiros crimes. Ele era, em muitos aspectos, o suspeito perfeito, um homem cuja vida parecia um mosaico de coincidências incriminatórias. A lista de evidências circunstanciais contra ele era impressionante. Ele usava um relógio da marca Zodiac, com o mesmo símbolo que o assassino adotou como sua assinatura. Ele teria confessado a amigos o desejo de caçar pessoas, fazendo referência ao conto O Jogo Mais Perigoso, a mesma história que a primeira cifra do Zodíaco parafraseava. Ele se encaixava na descrição física geral. Era considerado altamente inteligente, mas socialmente desajeitado, e possuía conhecimento de química e explosivos. Amigos e familiares relataram seu comportamento errático e um temperamento violento. Uma busca em sua casa revelou que ele possuía armas do mesmo calibre usado pelo Zodíaco, além de botas militares cujo tamanho e marca eram consistentes com uma pegada deixada na cena do crime do Lago Berryessa. Para muitos investigadores, principalmente para Robert Graysmith, o cartunista do San Francisco Chronicle, que se tornou o mais famoso pesquisador do caso, não havia dúvidas. Allen era o homem. Contudo, para cada peça de evidência circunstancial que apontava para Allen, havia uma peça de evidência física que o afastava da culpa. E no mundo da investigação criminal, a evidência física é soberana. Primeiro, a caligrafia. Vários dos maiores especialistas em análise de escrita examinaram as cartas do Zodíaco e as compararam com amostras da caligrafia de Allen. A conclusão foi quase unânime: não eram compatíveis. Segundo, as impressões digitais. Uma impressão digital parcial, e possivelmente ensanguentada, foi recuperada do táxi de Paul Stine. Essa impressão nunca correspondeu às de Arthur Lee Allen. Por décadas, o caso contra ele permaneceu nesse limbo de suspeita e dúvida. Ele foi interrogado várias vezes, mas nunca foi formalmente acusado. A prova final, no entanto, viria anos após sua morte. Em 2002, com o avanço da tecnologia de DNA, os investigadores conseguiram extrair material genético da saliva deixada nos selos e envelopes das cartas originais do Zodíaco.
O resultado foi conclusivo. O DNA não pertencia a Arthur Leigh Allen. O caso contra o principal suspeito, o homem que por mais de 30 anos foi a face mais provável do Zodíaco, ruiu sob o peso da ciência. O caso contra Arthur Leigh Allen é um microcosmo do caso Zodíaco em si, uma coleção de coincidências tentadoras e pistas circunstanciais que levam a um beco sem saída frustrante. Com o principal suspeito efetivamente inocentado, a polícia e o público foram forçados a encarar uma verdade assustadora. O verdadeiro Zodíaco poderia ter sido qualquer um. Um homem que passou por todas as investigações sem nunca ter seu nome seriamente considerado. Um fantasma que simplesmente desapareceu. Com o principal suspeito efetivamente inocentado pela ciência, a investigação do Zodíaco se viu em seu ponto mais frustrante. A estaca zero. As cifras restantes permaneciam indecifráveis. As pistas físicas eram inconclusivas e a lista de possíveis culpados era um oceano de nomes sem um rosto definitivo. O assassino que por 5 anos aterrorizou a Califórnia com uma mistura de violência brutal e jogos intelectuais, parecia ter executado o crime perfeito, não apenas nos assassinatos em si, mas na construção de um mistério impenetrável. E foi então que ele executou seu ato final, o mais desconcertante de todos, o silêncio. A última carta confirmada como sendo de autoria do Zodíaco foi enviada em 1974. Nela, ele fazia uma breve crítica ao filme O Exorcista e assinava com uma contagem de vítimas de Eu Giase 37, DP e Giase 0. Depois disso, o homem que inundou as redações com cartas, que ligava para a polícia para se gabar de seus feitos, que exigia atenção e notoriedade, simplesmente desapareceu. A torrente de comunicação cessou tão abruptamente quanto começou, deixando para trás um vácuo de especulação. Por que o Zodíaco parou? Essa pergunta se tornou o enigma central que substituiu todos os outros. A primeira e mais simples teoria é a de que ele morreu. Ele pode ter falecido de causas naturais, sofrido um acidente ou tirado a própria vida, levando sua identidade para o túmulo e garantindo que seu segredo jamais fosse revelado. Outra possibilidade é a de que ele tenha sido preso ou internado. Talvez ele tenha sido capturado por um crime não relacionado e passado o resto de seus dias encarcerado, incapaz de continuar sua correspondência com o mundo exterior. Investigadores ao longo das décadas cruzaram os perfis de incontáveis prisioneiros e pacientes de instituições mentais com o perfil do Zodíaco, mas nenhuma correspondência definitiva jamais foi encontrada. A terceira teoria é, talvez, a mais perturbadora de todas. Ele simplesmente decidiu parar. Ele pode ter se cansado do jogo, ou de forma mais provável, sentiu que já havia alcançado seu objetivo. Ele havia criado um mito, uma lenda que seria contada para sempre. Ele venceu a polícia, enganou o FBI e aterrorizou o público, satisfeito com seu trabalho. Ele pode ter simplesmente voltado para uma vida normal e anônima, vivendo por décadas como um cidadão comum, um vizinho, um colega de trabalho, um pai de família. A ideia de que o Zodíaco pode ter morrido de velhice, em paz, é a conclusão mais assustadora de todas. Independentemente do motivo de seu desaparecimento, o legado do Zodíaco é inegável e profundo. Ele foi, para todos os efeitos, o primeiro grande vilão da era da mídia moderna. Ele não apenas cometia crimes, ele criava uma narrativa em torno deles. Ele compreendeu, antes de muitos, o poder da mídia para amplificar o medo e construir uma marca pessoal. Sua influência na cultura pop é imensa, inspirando inúmeros livros, documentários e filmes, incluindo a aclamada obra de David Fincher, Zodíaco, que capturou perfeitamente a obsessão e a frustração da caçada. Para a polícia, o caso foi uma lição de humildade, expondo as dificuldades de investigações que cruzam múltiplas jurisdições e as limitações da ciência forense da época. Até hoje, o caso do Zodíaco permanece oficialmente aberto nos departamentos de polícia de Napa, Solano e Vallejo, e na Divisão de Justiça da Califórnia. Ele não é apenas uma lenda, é um processo criminal ativo, um fantasma que ainda assombra os arquivos da lei. O Zodíaco queria criar um quebra-cabeça eterno, e nisso, ele foi perfeitamente bem-sucedido. Seu maior triunfo não foram os crimes que cometeu, mas o ponto de interrogação que ele se tornou, uma pergunta que talvez jamais seja respondida. O arquivo, para sempre, permanece aberto.